Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana, felizmente, podendo compartilhar hoje com vocês notícias muito positivas, notícias muito boas, embora tenhamos que dedicar também algum espaço para as notícias que vêm do mundo paralelo. E aí, gente, falando muito seriamente, nós que acompanhamos a realidade política no nosso país, os analistas, os jornalistas, os pesquisadores, vão ter que, ao analisar o que acontece no Brasil, se dedicarem também aos fenômenos do campo da psiquiatria. Porque se isso não for feito, dificilmente a gente vai encontrar alguma solução para essa parcela da sociedade que ficou absolutamente abduzida, né? Eles foram sequestrados mentalmente e continuam cada vez mais a acreditarem nas coisas desse mundo paralelo que não existe. E as demonstrações estão em várias camadas da sociedade brasileira. Eu vou compartilhar algumas cenas aqui com vocês, né? E alguns fatos muito importantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e participe aqui das nossas atividades. Mande seu joinha, mande seu comentário para cá também. Todos os dias eu abro um bate-papo para conversar com vocês antes de entrarmos no ar, entre 5 horas, 5h30. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu conversei com vocês no nosso vídeo anterior sobre essa iniciativa do senador Girão de ir lá para os Estados Unidos e levando alguns parlamentares, enfim, para dar entrada junto ao embaixador brasileiro, nomeado por Lula, a uma petição para atacar, para denunciar ao mundo que nós vivemos numa ditadura do judiciário, né? Especificamente ali atacando o ministro Alexandre de Moraes. Se eu fosse embaixador brasileiro nessa circunstância, eu receberia essa petição e depois eu me trancaria numa porta de segurança máxima e só sairia de lá quando eu tivesse certeza absoluta que essa gente já não tivesse mais por perto, porque essa gente aí realmente dá demonstrações inacreditáveis. Olha só a cena já do Girão, senador Girão, lá nos Estados Unidos e a regimentação de alguns brasileiros que vivem nesse mundo paralelo lá no território norte-americano. Vamos acompanhar aqui essa cena aqui, vamos lá. Bom, começou a concentração aqui em Nova York, já chegaram alguns caminhões, pessoal de Framingham, de Boston. Gente, vocês conseguem imaginar essa cena? Está acontecendo lá, hein? Essas pessoas vão fazer o quê? Vão cercar o prédio da ONU com caminhões? Ou será que eles vão fazer uma caminhonata até o Capitólio? Será que eles vão fazer alguma coisa? Vão ousar fazer alguma coisa? Porque a coisa está complicada, né? Vamos ver aqui mais uma continuidade aqui. Gente de várias partes chegando aqui aos pouquinhos. O cara ainda colocou aqui um placar de LED aqui, o hino nacional em caixas de som, um negócio impressionante. O americano passando ali deve ficar meio preocupado, né? Que história é essa? E aqui o senador Girão e o senador Magno Malta, né? Os paladinos da justiça perdidos lá em Nova York. Então, coitado do embaixador, né? Isso está acontecendo lá, mas o universo paralelo tem os seus ramos aqui. Eu recebi essa imagem aqui que eu quero compartilhar com vocês de uma senhora no supermercado, né? Que está enxergando a realidade dentro desse universo. Vamos acompanhar aqui. É a Dilma Rousseff que ajuda vocês a roubar? É a Dilma Rousseff que ajuda vocês a roubar? A empresa da Dilma... Olha o garotão aqui lá, ó. Quantas plásticas, cirurgia plástica? Para ajudar a Dilma Rousseff a roubar? Tóxico, cirurgia plástica. A Rafa Kalimann ir lá para Espanha? O nome disso aqui, Brasil, parece que é a Dilma Rousseff que é dona desse... Psicopatia saimonista, Brasil. Crime grave. Psicopatia saimonista ou comunista, sei lá. Gente, isso aí não se resolve com debate político, não. Isso aí a gente vai ter que desenvolver aí outras ferramentas, né? Bom,
E aí fica aí para você mandar o seu comentário sobre esse aspecto aqui. Agora vamos passar para outro tema aqui. Quem é Diego Ventura, preso pela Polícia Federal sob suspeita de liderar invasão em 8 de janeiro? É outro que foi preso também, outro que estava nessa linha de frente, postou vídeo e vai ficar encalacrado, vai ficar preso ali, que postou muitos vídeos aí, se vangloriando de tentar dar um golpe de Estado aqui no nosso país, né? Ele estava ali com aquela outra líder também desse movimento que foi preso. Enfim, a fila está andando para essa gente. Não adianta eles pensarem nesse mundo paralelo, porque o mundo real tem grades, e nesse mundo real que tem grades, eles vão ter problemas muito sérios, né? Bom, e aí uma situação positiva hoje, né? O presidente Lula, ele restringe agora, através de vários decretos, a compra de armas e para clubes de tiros e põe a Polícia Federal para fiscalizar os CACs. Foi uma promessa de campanha. E, em dado momento, o presidente Lula, ele levantou uma questão que eu achei muito interessante, né? Ele não está colocando que esse decreto, que as medidas ali vão resolver o problema da violência no nosso país. E remete ali a questão da violência para outros tipos de preocupações que nós temos que ter aqui no Brasil, inclusive com a desagregação do tecido familiar. Ou seja, o problema da violência agora ele não é apenas uma questão para ser tratada pelo governo na canetada. Terá que ter um envolvimento maior, um envolvimento mais amplo, debates mais profundos aqui na sociedade brasileira para que a gente compreenda esses fenômenos todos, né? Vamos pegar aqui um trechinho, porque eu estou falando disso aí, porque teve um comentário muito interessante hoje no UOL em função dessa fala de Lula. Vamos lá. País, nós estamos, na verdade, construindo um processo de experiência, que nem nós sabemos o resultado disso. Porque muitas vezes não depende de lei. As leis de proteção da mulher, elas existem. Mas a violência contra a mulher cresce todo santo dia. E o que é mais grave é que muitas vezes a violência contra a mulher cresce não é na casa do vizinho, é na casa deles. É dentro de casa que muitas vezes acontece a violência. Eu vi um dado sobre estupro esses dias, que eu não sei a instituição que fez aqueles dados, qual é a veracidade daqueles dados, mas se eles forem verdade, é uma coisa extremamente grave que acontece nesse país. E a maioria dos estupros entre pessoas de 0 a 17 anos, entre mulheres, ou seja, e a maioria acontece dentro de casa. Significa que alguma coisa está errada na nossa estrutura familiar, na nossa formação. Então, eu achei muito interessante esse aspecto que o presidente da República comentou, e isso foi objeto também, inclusive, de uma colunista do UOL, que tem sido muito crítica sempre, né, a Madeleine Laxco, e ela foi na mesma direção. Madeleine, Lula acena as polícias e faz melhor discurso ao falar de armas. Eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo, porque ela faz análise muito interessante, mostrando que essa questão aqui no Brasil vai ter que ser enfrentada não com discurso político, mas, enfim, com muito entendimento do que acontece numa sociedade tão fraturada como a sociedade brasileira, tão desigual como a sociedade brasileira, e com um elemento adicional que foi acrescentado em função da vinda do Bolsonaro, do inelegível ao poder, com essa gente toda que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Bom, então essas foram algumas questões. Mudando aqui de assunto, já entrando num assunto um tanto quanto futurista, mas é muito interessante porque ele atinge a nossa realidade também. Hoje saiu aqui no Valor Econômico uma matéria que tem esse título aqui, que eu já comentei com vocês há um ano e pouco atrás. A OPEP do lítio. A corrida para o lítio foi acelerada pela produção de carros elétricos. Isso é uma coluna do professor Gilberto Espírito Santo. E aí eu comentei com vocês que lá no México, o presidente mexicano, o López Obrador, ele faz umas lives lá muito interessantes, né? Eu sempre cobrei muito isso, eu acho que isso ainda tem que ser mais vitaminado no governo Lula. E nessa live que eu compartilhei com vocês, ou nesse trecho, ele falava da intenção do governo mexicano de criar uma espécie de estatal do lítio,
que é o principal mineral para a produção de baterias dos carros, né, que estão sendo produzidos no mundo inteiro. Ele chegou a sugerir para se fazer uma aliança entre o México, a Argentina, Bolívia e Chile, criando uma espécie de OPEP do lítio, porque esses 4 países detêm jazidas gigantescas e, felizmente, estão todos muito próximos do Brasil. E no Brasil, eu vou mostrar adiante, nós já estamos recebendo fábricas de automóveis vindos da China, ou de fábricas chinesas, de altíssima tecnologia que podem alavancar o nosso país também nesse universo, né, de um novo modelo de transporte no mundo que se faz através de carros elétricos. Disse então o presidente mexicano à época. Vamos pegar aqui um trecho. Entonces, ahí la concesión para el litio es especial. ¿Sí? Y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos. Bom, ele dizia, o lítio vai ser explorado, né, para os mexicanos, para o bem dos mexicanos. Mais à frente, em outro encontro, ele falou na mesma direção também. E bem pagado. Bom, sem compromisso. Bom, aí ele fala da importância do lítio, né, e como lá no México, né, os neoliberais tentaram também transformar esse tesouro no território mexicano numa coisa a ser explorada pela iniciativa privada. E agora eles baixaram lá um decreto, o Congresso Nacional mexicano aprovou, e isso foi regulamentado por um decreto do presidente mexicano. Agora o lítio no México está nacionalizado por uma empresa estatal. Vamos acompanhar aqui só esse trechinho aqui para finalizar. Vamos lá. De ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora. Aí ele todo feliz dizendo, olha, o lítio pertence a todos vocês, né, que vivem nessa região de Sonora. Que tienen de todos los mexicanos. Entonces, estamos firmando pues este acuerdo. Ya hay una ley que se aprobó en el Congreso. Acabou de falar, né, que foi uma lei aprovada pelo Congresso mexicano. Hay, desde luego, amparos. Ya saben ustedes cómo son los conservadores. Vocês sabem como são os conservadores, né? Que México se convirtiera en una colonia de los extranjeros. Eles sempre quiseram que o México se convertesse numa colônia dos estrangeiros. Que no fuese un país independiente, libre, soberano. Nada más que no van a poder con... que nunca fosse um país independente, soberano, mas eles não vão poder mais. Sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial. Ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el Poder Legislativo. Já tomou-se a decisão, já está aprovada pelo Poder Legislativo, né? El litio es de la nación. Bom, então, gente, isso é muito interessante. Isso vai ter uma repercussão aqui no Brasil, que são já os automóveis chineses, né, que serão fabricados aqui no Brasil também. Alguns já estão sendo vendidos. Carros de altíssima tecnologia. Eu tenho visto aí, esse aqui de uma empresa, né, a Aval, e esse aqui é da BYD, também, que está se instalando na Bahia, né? A fábrica que nós falamos outro dia aqui, e a anterior que eu me referi está se instalando no interior de São Paulo. Então, o Brasil pode se transformar num grande polo automobilístico desse segmento de carros elétricos, carros híbridos, né? Então, a fila está andando também para esse lado. E para fechar ainda a notícia melhor do dia de hoje é que o dólar fechou em queda aqui no Brasil em mais um dia. Isso vai significar que nós teremos possivelmente redução de outros preços em função dessa desvalorização, né, da moeda americana em relação à valorização do real, né? Quem diria? Senhor Paulo Guedes, por onde o senhor anda agora, hein? Para dizer que o Brasil ia virar uma Venezuela ou ia virar uma Argentina, né? Devia aparecer em público, né, para pedir desculpas. Gente, eu fico por aqui. Vamos ter sempre cuidado com a nossa saúde mental e vamos seguir em frente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!